Boa noite. Bom, sejam bem-vindos. Vamos levar os nossos pensamentos a Deus. Vamos agradecer a Ele por Ele ter permitido nós mais uma vez aqui nesse local para estudar um pouco da palavra dele, cultuar o santo nome de Deus, prestar render culto a Ele, louvá-lo. E o estudo hoje, se Deus permitir, vai ser o vaso do oleiro. Quem lembra que capítulo está escrito isso? Jeremias 7. Não, 18. Jeremias. Então vamos orar a Deus, agradecer a Deus, esperar que a irmã Rosinha e o irmão João Estílio está chegando. E agradecemos, hoje tivemos o culto de manhã. E foi até bom, passamos uma hora bem, como sempre, né? Na presença de Deus, estudando a palavra dele, Salmos 40. Boa noite, boa noite. Então oremos. Amado Deus e Pai, queremos agradecer a Ti por mais esta oportunidade que Tu nos está concedendo agora, mais esse dia de vida, e pela chuva que Tu tem mandado para nós. E agora esse intervalo aqui, nós estamos aqui. Pedimos a Tua proteção, a Tua ajuda no estudo da Tua palavra e também nos hinos que vamos cantar. Já lembrando daqueles que não puderam vir, lembrando as nossas famílias e os nossos irmãos em Cristo, aqueles que conhecemos, conhecem, e aqueles que ainda não conhecemos, que vamos conhecer lá na glória. Em nome de Jesus que pedimos, em nome dele agradecemos. Amém. Qual é o hino que vamos louvar ao Senhor? Qual? 401.
402. Ao mar celestial. Oh,
Agradecemos a Deus. Depois que orei, agradeço a Deus, chegou mais dois. Irmão João, irmã Rosinha. Orei ia vir lá do fundo. Então, falando em oração, vamos. Se alguém tem algum pedido de fazer, pode fazer. E nós vamos. Irmão Antônio e os deles. Eu peço para mim, meus filhos, meus netos, bisnetos e a igreja. Amém. Tá ligado aí, porque a internet, claro, não tem que pegar aí, não tá funcionando? Tá, irmão Antônio? Tá aceso? Tá. Nossa família, toda, nós vários. Família nossa. Toda a nossa família também. Meu irmão João Aristide. Isso nós devemos sempre pedir para nossas famílias, nossos irmãos na carne, né? Nossos irmãos em Cristo, nossos parentes. A Divanira, o Xaralá, o Bastião. E pelo escudo por mim, peço ao irmão Antônio que faça a oração e Deus colocar no seu coração, irmão Antônio. A Regiane também, A Regiane, na casa está trabalhando também. A Regiane, o irmão Hélio também, na saúde dele, todos eles. Amém? Então, Jeremias, capítulo 18, vamos falar sobre o vaso de barro, né? Jeremias. Jeremias, a página ela no Antigo Testamento, 814. O vaso do oleiro, quer dizer. Preguei isso no passado aqui, faz tempo já. Mas não quando tinha o tablet, na Bíblia, né? Na outra Bíblia. Jeremias. Vocês notam a primeira palavra, ele fala para Jeremias, né, que a palavra veio a Jeremias, né? Primeiro falou para ele aí no versículo 2, falou que era para ele levantar e descer. Ele deve estar no alto, em cima, desce, vai lá, porque sempre a olaria é na beira do rio, né? No lugar baixo onde tem barro, né? Argila para fazer os tijolos, telha. Hoje está bem diferente, né? Mas tinha a fazenda lá onde nós vizinha com nós morávamos, tinha uma olaria, a gente sempre ia na olaria lá, eles fazendo tijolo, fazia tijolo, formava tudo, tirava o barro, assava. Jeremias 18. Então vamos ler. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci para a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso
que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Até aqui por enquanto, Deus permitir. Então nós vemos aqui o vaso nas mãos do oleiro, Jeremias 18. Este capítulo 18, irmãos, começa com Deus Pai, Deus Criador do universo, de todo o homem, toda a criatura, instruindo o profeta Jeremias, enviando ele, dando as instruções para ele visitar a casa do oleiro. E lá, ele indo lá, ele ia receber uma mensagem de Deus, observando o trabalho do oleiro. Então Jeremias foi lá para observar, prestar atenção e tirar aquilo lá com uma lição para transportar na vida espiritual sobre o povo de Israel, sobre a nação, o povo daquele tempo, os judeus, e para hoje também, sobre um novo nascimento. Então aqui no versículo 1, assim, a palavra do Senhor que veio a Jeremias. Irmãos, então nós vemos aqui uma lição que o Senhor deu e está dando. Nessa lição aqui, o Senhor Deus, Ele quer nos ensinar através do profeta Jeremias. Quando o vaso quebra, o que o oleiro faz? Nós já vimos. Ele faz outro vaso novo. Então, assim Deus quer fazer com o homem que se quebrou no jardim do Éden. Está quebrado até hoje. Então Deus quer fazer com esse homem, com a humanidade, como o oleiro fez com o vaso que quebrou. Da maneira que o oleiro fez outro vaso novo, Deus, em Cristo Jesus, Deus aqui é o oleiro. Ele, através de Cristo, Ele transforma o homem em um vaso novo. O vaso está quebrado. E um vaso quebrado, ele não tem serventia para nada. O vaso quebrado, transferindo para o homem esse vaso, ele não tem o Espírito Santo. Então não segura nada, não tem nada, está vazio. Então, aí ele transforma o homem, como o oleiro fez, quebrou, ele não foi reformar, edificar, para não ficar emenda, para fazer novo. A casa do oleiro, quer dizer, onde fica a casa do oleiro? A olaria. Aí ele, no 2, ele fala assim, ó, levanta-te. Tem que levantar, irmãos. O homem, sem Cristo, ele está doente. Ele tem que levantar, tem necessidade. E para vir nos cultos, tem que levantar. Para ir trabalhar, tem que levantar. Ele falou, levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Irmãos,
onde era o trabalho do oleiro, Deus manda Jeremias, o profeta, ir lá ver a fábrica onde o oleiro fabricava vasos. Era um vaso de barro, que era feito artesanal, na mão. E nós também somos vaso de barro. Por que nós somos feitos de vaso de barro? Porque Deus fez Adão do barro, não é? É do pó da terra. Então nós viemos do pó, descendente de Adão e Eva. E para lá nós vamos voltar, para o pó, para a terra. Voltaremos para lá. Irmãos, temos um espírito que as outras criação não tem. Deus fez o homem diferente. Nós temos um espírito. Nós pensamos, nós temos raciocínio, nós pensamos, nós sabemos quando é certo, quando é errado. Esse espírito é o espírito humano do homem, que nem tem esse espírito. Mas só que na vida espiritual, esse espírito está morto. Ele serve tudo para isso, mas ele não tem o raciocínio, que ele não tem o Espírito Santo junto. E esse espírito se quebrou devido à queda do homem. O homem não é nada mais do que um vasilhame de barro. E o homem orgulha tanto que o homem orgulha. O homem é frágil. Por quê? Porque ele é quebrado, ele quebrou. Ele precisa consertar. Agora, o barro em si, o vaso, ele não tem como ele se consertar. Tem o dono dele, o oleiro. E Deus é o oleiro, nesse sentido que ele nos consertou. E nós fez um vaso novo. Irmãos, então é preciso de consertar, de ter um conserto. Consertar o que está quebrado como? Fazer de novo, nascer de novo. Essa fraqueza estabelece um grande contraste com a glória de Deus, como os criou tão bela e perfeito. Nós somos fracos, irmãos, só que as nossas fraquezas, a nossa velha natureza, ela estabelece um contraste grande com a natureza divina de Deus. Nós temos a natureza divina porque temos o Espírito Santo. Nós não somos igual a Deus. Nós nem somos deusinhos. Nós somos filhos de Deus. Então nós estamos salvos e felizes por isso. Relembra-nos, olhando para as Escrituras Sagradas, a maneira que Deus atuou ao fazer o homem sua imagem diferente das demais criações. Deus fez o homem à sua imagem. Então, por quê? Deus pensa, Deus é espírito, mas ele é uma pessoa. Deus pensa e nós pensamos também. Deus age e nós agimos, só que nós não somos igual a Deus. Aí no versículo 3, ele fala, levanta-te. Ele levantou. Falou, e desci à casa do oleiro, Jeremias falando. E eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Jeremias, instruído pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus, não habitava nele. O Espírito Santo visitava. Porque Jesus não tinha vindo ainda,
quando Jesus veio, enquanto Jesus estava vivo, nem os apóstolos que estavam junto com ele, caminhando, os discípulos, tinham o Espírito Santo habitando, porque tinha Jesus presente. Então Jesus tinha que morrer, tinha que ressuscitar, porque ele falou. Quando ele ressuscitou, quando ele ascendeu aos céus, ele falou que ele não ia deixar os discípulos órfãos, sem proteção. Ele ia enviar o Consolador, Paráclito, o Consolador, que consola. E nós temos o Consolador. Então, isto corresponderia também a ajudar que tinha se quebrado e não poderia ser mais usado nas mãos de Deus. Depois que quebra, irmãos, não tem como ser usado. Então nós cristãos, mesmo nós caindo, nós desanimando, mas nós não vamos quebrar totalmente. O Espírito Santo vai ficar, o vaso não vai ficar inteiro. Só que esse vaso, ele é sensível, ele peca. Nós pecamos. Nós às vezes passamos por dificuldade. Quantos cristãos afastam da igreja, desanima, para no meio do caminho. Mas a fé dele, às vezes, ele não perde a fé. Se ele não perde a fé, é porque ele tem a fé e continua, a não ser que não tinha antes a fé genuína. Então ele quebra a nossa velha natureza, e ele quebrou a nossa velha natureza diabólica, que é implantada, quebra essa velha natureza e implanta a nova natureza como ele quer. Não é como nós queremos, mas é como Deus quer. O homem quer as coisas do jeito dele. E nem a igreja, nós não temos direito como igreja querer as coisas do jeito que nós queremos. Aí eu quero assim, outro eu quero assim, outro eu quero de outra maneira. Tem que o querer nosso deve estar afinado com o querer, a vontade de Deus. Querer, a gente quer muitas coisas, mas precisa ver se esse querer está afinado, está agradando a Deus. O vaso quebrou-se, 4. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então quebrou e pareceu bem. Vou fazer outro. Quebrou. Então nós vemos aqui, pareceu bem aos olhos do oleiro. Os irmãos, eles devemos ver as coisas quando parece bem aos nossos olhos, mas precisa analisar se parece bem aos olhos de Deus. Às vezes muitas coisas parecem bem aos nossos olhos, ao nosso pensar, ao nosso ver, mas precisa ver se aos olhos de Deus é bom, está bom, é bem. Então a lição aqui da casa do oleiro é que Deus nunca arruma o que o homem destruiu. O homem tenta arrumar o que Satanás destruiu. O que Satanás destruiu lá no início da criação. Então Satanás entrou na vida do homem. E o homem se perdeu nas trevas. E vem perdido até hoje e vai embora. Muita gente está morrendo perdido. Não encontrou a salvação. Não encontrou a solução para a sua alma, para a sua vida. Está sendo sepultado. Quantos que estão morrendo? E quantos que já consertaram feio o conserto com Deus, que estão felizes. Está feliz. Então o oleiro tornou fazer outro vaso.
A reforma do vaso é impossível para ser bem usado. O oleiro tem liberdade quanto ao seu plano de escolha. Se o oleiro teve essa liberdade, e tem, todos nós temos liberdade de escolhas, irmãos. É ou não é? Nós temos liberdade, o livre-arbítrio de escolher o mal em vez de escolher o bem. Às vezes nós erramos, nós escolhemos o mal, não sabemos. Claro que é mal. Erramos. É o alvo. Quando a gente escolhe o mal, porque errou o alvo. Errar o alvo sai torto, sai fora da mira. Então, todos nós. Agora nós precisamos ver o que nós escolhemos. Olha, o oleiro tem liberdade quanto ao seu plano de escolha. Deus como fazer melhor para Deus. Então nós temos liberdade de escolha, mas nós precisamos ver, examinar, segundo as Escrituras, como fazer o melhor para Deus. Como que nós vamos fazer o melhor para Deus? É pensar nele, lembrar o que agrada a ele, como nós vamos servir a ele, evitar de pecar. Vir neste local aqui é um lugar que agrada a Deus, é uma escolha boa que faz, não tem como expressar. É fazer o melhor para Deus. Cada um procura individual fazer o melhor para Deus. Se não estiver fazendo o melhor para Deus, ele está fazendo o melhor para si mesmo. E se ele está fazendo o melhor para si mesmo, ele está dando vitória. Eu não vou dizer que ele é derrotado, o inimigo. Está do jeito que ele gosta. Os artistas, os músicos, por exemplo, a dupla que todo conhece, fala que o mundo está do jeito que o diabo gosta. É mentira? Não é. Vocês sabem qual é a dupla, não vou falar o nome, já morreram também. E assim sempre será. O homem tem liberdade de fazer as escolhas e quase sempre a escolha não é a melhor. A escolha às vezes não é melhor. Para Deus, vamos dizer assim. Ou para nós, às vezes é melhor para nós, mas não é para Deus. O que o homem não deve errar é isso, é na escolha. O principal, a escolha sobre o destino da sua morte. Tem muitos que escolhem muitas coisas, escolhem preparar. Quantas vezes eu ouvi, eu tive essa intenção, desde solteiro, quando meu pai me deu chance para nós ganhar o nosso dinheiro e nosso dinheiro ficar para nós, o que nós plantávamos, o que nós colhíamos, cada um tinha. Você imagina só, não é todo pai que faz para filho, ele tinha condições. Então cada um falava fazer o seu pé de meia. Então eu ainda falei para minha velha, eu casei bem, tinha bem tudo que o meu pai deu a oportunidade, ganhei o dinheiro, subnegociava, trabalhava, plantava, vendia, comprava criação, comprava dele mesmo, ganhava dinheiro trabalhando na fazenda e comprava a criação dele, do meu pai. Uma vez comprei Nelor, mais de 11 cabelos de Nelorzinho, tudo bezerrado assim, pense bem. Bem, eu falei, eu casei, estava bem. O que eu fiz foi, comprei imóvel bom, novo, e fiz casa no sítio, e tinha casa na Novilândia. Se morasse numa casa lá, eu não gastava o meu dinheiro, o capital que tinha. Aí já entrei, aí pronto, gastou e depois. Aí começar a vida. Faltou raciocínio, pensamento. E quantos conselhos me deram na época? Falava, Tchãozinho, não vai lá, você vai empatar o seu capital no capital gordo, porque lá não é seu.
Falei, mas posso ficar a herdar aquela parte? Ele falou, mas quando? Não sabe. Então, fechar aqui o parente, não abri parente, mas só para ver. Agora, o homem, ele quer acertar tudo. Como eu estava falando, ele quer preparar um bom futuro, ter uma casa, ter um carro para sua família, vai deixar tudo. Mas não prepara o destino da sua morte, o seu destino. O mais importante, os homens, a humanidade está deixando passar. A oportunidade que Deus dá para a pessoa, dando vida, para ele se salvar, mas a pessoa não acredita. Não acredita no que nós estamos falando, no que a Bíblia fala. O destino da sua alma. O corpo vai ficar para a tumba. O corpo fica em esquecimento. Que lá em Eclesiastes que Salomão fala, fica em fase de esquecimento. Vai para a sepultura está lá, ela não fala, não vive, tem vida. Ela é terrena, ela é daqui, ela é deste mundo. Agora a alma, o espírito não. Ela está consciente, aonde ela estiver, ela está bem consciente. Arrepende, mas depois é tarde. Deus, irmão, abre um parente, o oleiro, fecha o parente, quer fazer do homem um novo vaso, que o velho está quebrado. E este vaso novo, para fazer ele, Deus vai usar ao sacrifício de Cristo, através da morte de seu filho na cruz. Aqui revela a soberania e a misericórdia de Deus para os seres humanos. Olha, se as pessoas conhecessem bem o Evangelho, bem a doutrina do Evangelho de Cristo sobre a salvação, estava bom, mas não aprende. Vai atrás de outras coisas, traz de prosperidade, uma coisa enfeitada. Não adianta. Não adianta. Aos 5. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, pronto. Estas palavras têm que ver com a lição aprendida e aceita como ela é, e sempre é pela fé. Se Jeremias, não podemos pensar nisso, se ele não tivesse fé, não obedecesse. Ele obedeceu, ele era o profeta que fala, não me lembro se é o capítulo 11 ou é no começo, que eu já estudei, não me lembro. Fala que Jeremias ele foi chamado, e os outros também, alguns profetas, mas dele eu me lembro, desde o ventre da sua mãe. Imagina, já foi chamado, escolhido. Irmão, reflete essa situação ao demonstrar a paciência de Deus e a sua oferta contínua de arrependimento. Deus tem paciência, e a paciência dele continua. Mas um dia acaba. E quem faz acabar? A própria pessoa. Ele morreu, aí Deus acabou. Enquanto ele está vivo, Deus sabe já quem vai aceitar e quem não vai. Esse modo não é falar que Deus está esperando, é um modo de dizer. Deus não precisa esperar nada, ele já sabe, mas ele dá o tempo para poder Satanás, que ele está vendo, para não ter desculpa que Deus não deu chance, ele já não tem mais chance. Que Deus não deu chance para o homem, Deus dá chance para nós. A casa de Israel, 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Irmãos, pense bem. Como que eu falei isso para o povo de hoje? Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Falando para ele. E hoje está falando para o povo todo. Em Romanos capítulo 9, versículo 20, diz assim, ó,
Deus replica. Porventura, a coisa formada dirá ao que formou: por que me fizeste assim? Deus replica. Porventura, a coisa formada. O que é formado? Vamos supor, Deus nos formou o homem, fez nós. Ele que formou. Agora, nós que somos formados pelas mãos dele, que Deus fez, nós vamos reclamar: Deus, por que me fez assim? Não podemos reclamar. Nada, nem criatura alguma. O homem que critica a Deus, em vez de ele aceitar e amá-lo, entregar a sua vida a Deus, louvar a ele critica a Deus. O homem quer culpar a Deus quando se encontra em apuros. Sempre Deus é culpado, em vez de arrepender. Então, hoje eu pensei cedo, estava pensando, e cheguei quase a desistir, irmão, para ir no culto. Quando eu peguei no telefone, eu estava estudando lá no fundo, e eu falei: hoje eu vou mudar teu assunto, porque o irmão Paulo, que segue, o irmão Antônio não está, eu não vou pregar, continuar estudo de Marcos. E eu vi que estava chovendo tudo. Eu falei: olha, eu vou. E a mulher estava animada também. Aí viu, se não dá para ir, não dá, né? Fazer o quê? Um chuvão desse. Aí falei, peguei no telefone para ligar para a irmã Cássia. Deus não permitiu, porque eu preciso saber como que é ela aqui. Se é ela com o Mateus, o irmão Paulo está com. Então os dois não lembram bem aqui. Eu fiz confusão. Porque eu mandei, perguntando ele onde, mandei e ela respondeu. O irmão Paulo respondeu. Eu falei: então agora eu fiquei em dúvida, não sei qual que é, eu quero falar com ela. Ele está viajando. Falar que se quiser, esses pés não vão, porque aí não achei. Eu falei: vamos sim, sai aqui, né? Sai aqui debaixo de chuva, aqui no carro da garagem, para só chegar dessa Mãos Marinas. Não for, tudo bem. Aí chega lá, Mãos Marinas na área, esperando já. Falei: puxa vida, já está esperando. E já era tarde já. Falei: com pressa, porque chovendo. Eu falei: vai chegar alguém, já lá está fechado. Se chegar a mulher, quem que vai chegar lá agora? Falei: mas não pode duvidar, né? Aí chegamos. Daqui a pouco parou a chuva, irmãos. Por Deus. E eu aqui, as três aí, Irmã Jacira, opa, desculpa, a Mãos Marina, minha velha, e a irmã Cássia. E as lia, eu explicava, vamos como sempre. E escutando a live lá no celular da minha mulher, que o meu eu não escuto de jeito nenhum. Então, nem gosto de escutar, né? Já preguei, já vou falando tudo, escutando, cantando. Eu falei: opa, acho que está cheio. Ou três barulhentos, e tudo bem. Foi bom. Então, agora, nem culpar, eu pensei assim, porque aí por isso que eu lembrei agora. Deus mandou a chuva, por causa de Deus mandou a chuva, nós não vamos cultuar o nome dele lá no lugar. Lá tem jardim, tem guarda-chuva, tem o carro, tem tudo. Imagina, irmão, é a mesma coisa que está culpando a Deus sem falar. Está chovendo, eu não vou. Não agrada a Deus. Aí, culpar a Deus quando se encontra em apuro, foi um apuro. Em vez de arrepender, já que o assunto já é outro. Aí, a pessoa arrepender quando ele está errado e chegar a Deus. Deus quer fazer com o homem um vaso novo com suas próprias mãos, deixar entregar nas mãos deles o nosso desejo, tudo que nós queremos fazer, as coisas aqui e daqui que nós necessitamos, e pronto, entrega na mão de Deus, deixa ele fazer, como ele usou, como o oleiro fez com o vaso de barro para ser usado. Se nós deixarmos ele prepararmos, nós vamos ser usados na mão de Deus. Irmãos, a conversão faz uma mudança moral por Deus em quem aceita Jesus Cristo em sua vida, uma mudança radical. Como
da noite para o dia. Deus, em sua soberania, porque Ele é soberano, não tem nada acima de Deus. Ele julga, Ele perdoa o homem quando se arrepende. Ele julga e condena e perdoa aquele que se arrepende. Se nós não arrependermos com a coisa que nós fazemos, ele vai ser julgado, mas julgado aqui mesmo. Às vezes acontece. Quem chegar a Cristo com fé, uma fé genuína, ele converte-se em um vaso novo através do novo nascimento. Ele faz da sua própria maneira, como o oleiro fez com o vaso que quebrou. Deus faz da maneira dele, cada um é diferente, nunca um é igual ao outro, não existe. Cada um tem um jeito de falar, cada um tem um jeito de pregar, cada um tem um jeito de agir. São tudo vaso, Deus está usando cada um como Ele, que é Ele que nos fez assim. Isso significa que Deus quer fazer com o homem também, como fez com o oleiro, com o vaso quebrado com o homem, que o homem se arrependa. E ele se torna um vaso, torna um novo homem, um vaso novo, através do novo nascimento. O velho já não é utilizável para nada mais, como antes. Esse vaso velho era usado de uma maneira. Hoje é vaso novo, porque Cristo lhe deu vida eterna, uma vida nova, e um vaso novo para o seu próprio uso. Ora, a mentalidade de agir depois que foi salvo por Cristo é outra mentalidade. E Jesus fez um vaso novo. Então nós temos uma outra mentalidade de pensar sobre a fé, a vida espiritual. Nós podemos combinar tudo bastante mentalidade para pensar. Tem várias coisas. Cada um tem os seus problemas, suas coisas que fazer, de pensar. Mas a mentalidade da fé são afinados um com o outro. Então ficamos aqui. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, a palavra veio para nós, diz como que nós devemos fazer, como que nós devemos viver. Essa é a palavra, estudo que agrada a Deus, nós devemos aprender. Amém? Então vamos louvar ao Senhor e até quarta-feira, se Deus permitir. Até quando Deus vai dando vida para nós, estamos aqui. Vai pedir, Sandra, pronto, porque não está na minha frente. 375, segurança. Tá?
Irmão Paulo termina com oração e agradecemos a Deus por ter terminado esse culto e pela presença dos irmãos. Senhor, como igreja, queremos colocar nas suas mãos a nossa cenourinha que tem ali, que o Senhor possa nos abençoar, cada um, como o Senhor nos enviar, o Senhor nos livrar. Agradecemos por esse culto, a manhã, por mais uma mensagem, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estar aqui na sua casa. Pedimos mais uma vez por toda a nossa família, que peço na casa trabalhando, cada um que lá. Pedimos pelo pastor. Peço por mim, Senhor, que o Senhor possa me abençoar, ter misericórdia, que possa me livrar desse problema. O Senhor permita meu trabalho essa semana, não venha dar prejuízo para ninguém. Né? E agradecemos pela salvação que temos em Jesus Cristo, né? Por tudo que Ele fez na cruz por nós, que nos deu amor que sonha e possamos dormir na paz e energia. Por isso, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Falhamos, irmão.